Deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara. Você se sente perdido às vezes? Parece que faz tudo certo, mas mesmo assim a vida não anda para frente? É como se todo mundo ao seu redor tivesse um segredo que você não descobriu ainda. Se você está ouvindo isso agora, é porque no fundo você também quer ser diferente. Você quer ser alguém que olha para trás e vê que deixou uma marca, que fez a sua parte, que não viveu só por viver. E eu vou te contar uma coisa: você não precisa ser um gênio. Não precisa ser milionário. Não precisa nascer com sorte. Para estar à frente de 99% das pessoas, você só precisa ter coragem de fazer o que a maioria não faz. O simples, o básico que quase ninguém faz. E eu sei que você já ouviu isso antes, mas eu vou te mostrar com exemplos, com histórias, como isso se aplica na sua vida, na prática. Então fica comigo até o final, porque essa conversa pode abrir uma porta que talvez esteja trancada aí dentro de você há muito tempo. Sabe por que tanta gente vive cansada, frustrada, reclamando de tudo? Porque vive no automático. Acorda, faz o que tem que fazer, volta para casa, dorme e repete tudo no outro dia. A vida virou um ciclo de dar conta de boleto, dar conta de problema, dar conta dos outros, mas ninguém se dá conta de si mesmo. E o pior é que a gente vai se acostumando com isso. A gente cresce ouvindo: a vida é assim mesmo, tem que ser forte, aguenta firme que passa. E passa mesmo, mas passa a nossa vida também. Quando a gente para ver, já foi. Anos trabalhando para pagar conta, anos deixando de fazer o que gosta, anos sem olhar para dentro. E o corpo vai pedindo socorro. A mente grita, mas a gente cala com remédio, com distração, com celular, com mais trabalho. Talvez você esteja aí agora, ouvindo isso, pensando: sou eu. Talvez você olhe para trás e sinta falta de si mesmo, de quem você era antes de tanta cobrança, antes de tanta pressa, antes de tanta preocupação. E tá tudo bem. Reconhecer isso já te coloca na frente de muita gente, porque a maioria ainda nem percebeu. A maioria ainda acha que tá tudo normal viver assim, cansado, estressado, apagando incêndio todo dia. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa ser assim. A vida não é só trabalhar para pagar conta. A vida não é só ficar doente para depois querer saúde. A vida é agora, é hoje. É pequena atitude que você faz quando acorda. É o que você escolhe pensar. É o que você decide sentir. É o que você decide fazer mesmo sem vontade. E isso, por menor que pareça, é o que te separa da maioria. Quem sai do piloto automático começa a viver de verdade. Quem sai do piloto automático volta a se reconhecer no espelho, volta a lembrar dos sonhos que largou, das promessas que fez para si mesmo e esqueceu. E hoje pode ser o dia que você dá um passo para sair dessa fila que não leva a lugar nenhum. Porque ser diferente não é ter mais dinheiro, mais estudo, mais sorte. Ser diferente é ter coragem de viver desperto. Enquanto a maioria dorme de olhos abertos, você escolhe abrir o olho de verdade para a sua vida. Pensa comigo, todo santo dia você acorda, pega o celular e, puf, já começa a despejar dentro da sua cabeça um monte de coisa que nem precisava estar lá. Notícia ruim, briga, comparação, inveja, mentira. A sua mente é como um campo fértil e tudo que você joga ali nasce. Se você planta lixo, vai colher lixo. Se planta medo, colhe medo. Se planta comparação, colhe insegurança. A grande maioria das pessoas nem percebe o poder que tem de fechar essa porta. Passa o dia reclamando que a cabeça está cansada, que não tem ânimo para nada. Mas passa hora e meia rolando feed, discutindo na internet, assistindo desgraça, absorvendo problema que nem é seu. Você quer ser diferente? Então seja o guardião da sua mente. Você é adulto para fazer tanta coisa, pagar conta, resolver pepino dos outros. Mas esquece que também é adulto para dizer não para aquilo que suga sua energia. Começa devagar, faz uma limpa no que você segue. Quantos perfis te inspiram de verdade? Quantos só te fazem sentir pior?
Quantos vídeos você assiste que te levantam e quantos te afundam? Você é livre para escolher. Ninguém obriga você a ficar preso na tela. E não é só a internet, não. Quem senta na mesa da sua mente também são as pessoas que você deixa perto de você. Tem gente que está sempre reclamando, sempre achando defeito, sempre vendo problema em tudo. Você ouve isso, absorve sem perceber e leva para casa. Quando vê, está repetindo o mesmo discurso negativo. Uma coisa simples que eu faço é proteger minha mente como se fosse minha casa. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Não, né? Então, por que deixa qualquer um entrar na sua cabeça? Tem coisa que você pode evitar ouvir, tem gente que você pode se afastar, tem ambiente que você pode sair de perto. É assim que você começa a fazer parte do 1%. Porque a maioria não faz isso. A maioria acha normal conviver com o caos, com o barulho, com o lixo emocional dos outros. Você não precisa. Uma mente limpa é solo fértil para coisa boa nascer. E você não precisa acertar tudo de uma vez. Mas começa hoje. Escolhe uma coisa, um perfil para deixar de seguir, um grupo para sair, um amigo para dar um passo para trás. Só isso já é uma faxina. Sua mente é seu maior bem. Cuida dela como se fosse ouro. Porque é. Tem uma coisa que muita gente não entende. O corpo fala. E não é só no sentido de postura, de linguagem corporal. Ele fala quando adoece. Ele grita quando você ignora. A maioria das pessoas passa o dia inteiro sentado. Sentado no ônibus, sentado na cadeira, sentado no sofá. Quando percebe, passou 12 horas parado, só mexendo o dedo no celular. Aí vem a dor nas costas, o cansaço, o desânimo, e a pessoa pensa, é a idade chegando. Mas não é só a idade, é o corpo pedindo socorro. Você não precisa virar atleta, não precisa fazer crossfit, não precisa comprar roupa cara de academia. Você só precisa se mover. Mexer o corpo é sinal de vida. Quem para de se mover, para de viver por dentro também. Vou te contar de novo uma coisa simples que aconteceu comigo. Teve um dia que tudo estava pronto para dar certo, mas deu errado. Microfone pronto, câmera ligada, roteiro na mão e começa uma obra do lado de casa. Barulho ensurdecedor. A raiva veio, a frustração bateu. O pensamento ruim começou a martelar. Nada dá certo, tudo atrapalha, não vai dar para gravar. Em vez de ficar ali engolindo essa raiva, eu fiz o quê? Botei um tênis, chamei meu marido, fui pro parque. Primeiro passo pesado, cabeça cheia. 10 minutos depois, parecia outra pessoa. A raiva foi embora, a frustração foi embora. Voltei para casa renovado. Sabe por quê? Porque o corpo é saída de emergência para as emoções entaladas. Quando você se move, você deixa o sentimento ruim sair também. Pode ser caminhada, pode ser dança na sala, pode ser brincar com seu filho no quintal, pode ser subir escada, pode ser alongar de manhã, não importa. O que importa é não viver preso dentro do próprio corpo. Quer ver um exemplo simples? Pensa num cachorro preso dentro de casa o dia inteiro. Ele fica estressado, late sem parar, destrói coisa. O corpo da gente é igualzinho. Foi feito para gastar energia, para circular sangue, para renovar o ar dentro do peito. E tem outra. Corpo ativo é cabeça limpa. O corpo ajuda a mente a descansar. Quando você se mexe, seu sono melhora, seu humor muda, sua disposição aparece. Enquanto a maioria arruma desculpa, tá chovendo, tá frio, tá calor demais, tá sem tempo, o 1% sai e faz. Faz na chuva, faz no calor, faz na hora do almoço, faz no domingo. Porque entende que movimento é compromisso com a própria vida. Então faz um combinado comigo agora. Promete para você mesmo que hoje ainda você vai dar um passo. Não precisa correr uma maratona, mas sai para andar na rua, estica o braço, se alonga, bota uma música e dança 2 minutos. Sinta o corpo vivo de novo. Pode parecer pouco, mas é assim que começa, passo por passo. E quando você vê, tá diferente da maioria, só por não ter parado de se mover. Agora pensa comigo. O que adianta você cuidar da mente, mexer o corpo, fazer tudo certinho, se na hora de dormir você não descansa de verdade?
A maioria das pessoas hoje deita cansada e acorda mais cansada ainda. Dorme, mas não dorme bem. O corpo até apaga, mas a mente fica ligada no 220. E o pior, muita gente acha isso normal. Ah, eu sempre fui assim, mas não é para ser assim. O sono é a fábrica de energia do corpo. É no sono que tudo se arruma por dentro. A memória organiza o que aprendeu. O corpo refaz o que gastou. As emoções se encaixam de novo. Dormir mal é como tentar encher um balde furado. Você faz tudo certo o dia inteiro, mas à noite deixa tudo escorrer pelo ralo. E sabe qual é o maior ladrão de sono hoje em dia? O celular. Você deita, abre o celular só para dar uma olhadinha. Quando vê, passou 1 hora vendo vídeo, fofoca, notícia ruim. E o pior é que muita coisa que a gente vê antes de dormir é pesada, bagunça a cabeça, alimenta medo, ansiedade. Aí fecha o olho com a mente barulhenta. O corpo está deitado, mas a cabeça está em guerra. Para dormir como um rei ou uma rainha, você precisa preparar o reino do sono. Sabe quando a gente recebe visita importante? A gente arruma a casa, prepara tudo bonito, certo? Com o sono é a mesma coisa. Ele é visita importante. Precisa de cama arrumada, ambiente calmo, mente quieta. Quer dormir bem? Crie um ritual de desligar. Desliga o celular pelo menos meia hora antes. Toma um banho morno. Faz uma oração, uma meditação. Lê um trecho de um livro que te acalma. Apaga a luz forte. Se possível, evita comer besteira muito pesada antes de deitar. E sabe o que é mais mágico? Quando você começa a dormir bem, tudo na vida melhora. O humor, o corpo, a paciência, a criatividade, a mente descansa, o coração desacelera. É como apertar o botão reset da vida toda noite. Enquanto a maioria trata o sono como o resto, dorme quando dá, dorme de qualquer jeito, o 1% trata o sono como prioridade. Porque sabe que uma boa noite de sono salva o dia seguinte. E o dia seguinte bem vivido muda a vida toda. Hoje mesmo, quando deitar, faça diferente. Não encosta a cabeça no travesseiro carregando o mundo. Deixa o que não precisa para amanhã lá fora do quarto. Deita para descansar, não para remoer. Dormir bem não é luxo, é necessidade. É o presente que você dá para si mesmo depois de dar conta de tudo. E só quem entende isso sabe o poder de acordar novo em folha, todo dia. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente esquece quando a vida aperta: a fé. Talvez você ouça essa palavra e pense logo em igreja, religião, reza, Bíblia aberta na estante. Mas eu não estou falando só disso. Estou falando de algo maior. Acreditar que existe um sentido para tudo, mesmo quando a gente não entende na hora. Olha para sua vida agora. Quantas coisas ruins você já passou. Quantas noites você chorou, achando que era o fim. E olha onde você está agora. Pode não estar perfeito, mas você está aqui, vivo, aprendendo, ouvindo isso agora. E isso já é prova de que, de alguma forma, algo te segurou de pé. A fé é isso. É o que te ancora quando tudo balança. É o que te levanta quando falta força. É o que faz você acreditar que a dor não é o ponto final. É só uma vírgula na história. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, tem gente que chama de energia maior. O nome não importa tanto. O que importa é você sentir que não está sozinho, que a vida não é só esse pedacinho de problema que você enxerga agora. Quem tem fé vive mais leve. E eu não estou dizendo que quem tem fé não sofre, não passa dificuldade. Sofre igual. A diferença é que dentro da cabeça existe um lugar seguro, onde mora a esperança. Quer ver um exemplo? Uma mãe que reza pelo filho. Um avô que planta uma árvore sabendo que talvez nunca veja ela crescer. Um trabalhador que faz o que é certo todo dia, mesmo sem reconhecimento, mas acredita que um dia vai colher. Tudo isso é fé. É acreditar sem ver, é confiar no invisível. E isso faz toda a diferença na saúde da mente. Porque quando você tem fé, você não carrega tudo sozinho. Você divide o peso, você entrega o que não consegue controlar. Você entende que não está no comando de tudo e tudo bem não estar. Muita gente vive ansiosa porque quer controlar o incontrolável.
Quer ter certeza de tudo, garantir tudo, mas a vida não funciona assim. E quem entende isso dorme mais em paz. Talvez você não tenha uma religião, tudo bem, mas busque alimentar sua parte espiritual. Ore, medite, agradeça, converse com o que faz sentido para você. Mesmo que seja no silêncio do seu quarto, de olhos fechados, falando baixinho com quem você acredita que está ouvindo. A fé é uma luzinha acesa quando tudo está escuro. Pode ser fraquinha, mas é ela que mostra o caminho para frente. Quem perde a fé se perde de si mesmo. Quem alimenta a fé encontra motivo para levantar, mesmo sem saber o que vem amanhã. Enquanto a maioria vive correndo atrás de resposta para tudo, o 1% aprende a confiar, mesmo sem entender tudo agora. Agora escuta bem isso. Ninguém nunca ensinou a gente a lidar com o que sente. Na escola, ensinam matemática, história, geografia, mas não ensinam o que fazer com a raiva que explode, com a tristeza que paralisa, com o medo que trava a vida. Então o que a maioria faz? Engole tudo, ou joga tudo para fora de qualquer jeito. A pessoa vira uma panela de pressão, ou estoura ou adoece por dentro. Você já parou para perceber como é difícil se controlar quando está magoado, injustiçado ou cansado? É na hora da raiva que a gente fala o que não devia. É na hora do medo que a gente deixa de tentar. É na hora da angústia que a gente se fecha, briga, afasta quem ama. E sabe o que te coloca à frente de 99% das pessoas? Aprender a ouvir o que você sente e não ser escravo disso. Autocontrole não é virar uma muralha sem emoção. Não é engolir choro, disfarçar raiva, fingir que está tudo bem. Autocontrole é sentir de verdade, mas escolher como agir depois de sentir. Quer um exemplo simples? Sabe aquele momento que alguém fala algo que te machuca? A maioria reage na hora, grita, responde atravessado, quebra uma amizade, faz um barraco. Quem tem autocontrole respira, sente a dor, mas não faz besteira, fala quando a cabeça está fria, resolve sem criar ferida nova. E isso não é dom de gente iluminada, não. É treino diário, treinar a cabeça para não ser refém do impulso. Tem dia que você vai conseguir, tem dia que não vai, tá tudo bem. O que não dá é viver a vida toda deixando a emoção guiar o volante e depois reclamar do acidente. Quer ver outro ponto? Muita ansiedade nasce de emoção que você não resolve. Medo acumulado, mágoa guardada, raiva que vira rancor. Tudo isso pesa na mente, pesa no peito, atrapalha sono, mexe com o corpo. Por isso, se puder, faça terapia, ouça vídeos, leia livros, escreva o que sente, desabafe com quem te entende. Não guarde sozinho. A emoção precisa de espaço para sair, mas precisa sair do jeito certo. Enquanto a maioria vive explodindo ou sufocando o sentimento, o 1% aprende a olhar para dentro e dizer: tá doendo, mas eu não vou descontar em quem não merece. Tô com medo, mas eu não vou parar por isso. Tô triste, mas eu sei que passa. Quem tem autocontrole é dono de si. E quem é dono de si não é levado pelo caos dos outros. Você pode até não mudar o mundo lá fora, mas muda o jeito de viver dentro de você. E isso faz toda a diferença. Agora eu quero que você pense numa pergunta que muita gente foge de responder. Para que tudo isso? Para que acordar cedo, trabalhar, pagar conta, enfrentar problema? Se no fundo você não sabe por quem ou por que está fazendo tudo isso. Tem muita gente hoje que está viva, mas não está vivendo, está só existindo, está só empurrando os dias com a barriga. E quando para olhar, sente um vazio, um buraco no peito, uma sensação de que falta alguma coisa, mas não sabe o quê. Isso se chama vida sem sentido. E olha, não é frescura, não é drama, é real. É esse vazio que vira tristeza profunda, que vira ansiedade, que vira depressão. E o pior, a maioria acha que vai preencher isso com dinheiro, com status, com curtida na internet. Compra roupa nova, troca de carro, muda de cidade, mas dentro não muda nada, porque o sentido não mora fora, o sentido mora dentro. Buscar sentido não é sair correndo atrás de uma missão grandiosa,
Não é largar tudo e virar monge. É aprender a dar significado para as coisas simples. É entender o porquê de cada escolha. É descobrir o que faz seu olho brilhar, mesmo que ninguém entenda. Sabe aquela pessoa que cuida de planta como se fosse filho? Aquela que ama ensinar outra pessoa? Aquela que se sente viva quando faz um café, organiza uma gaveta, ajuda alguém na rua? É isso. É o sentido pequeno, que é enorme dentro do coração. Talvez você pense, mas eu já estou velho para isso. Mentira. Enquanto tiver vida, tem sentido. Pode mudar de forma, mas não morre. Você pode ser jovem e sentir vazio. Pode ter 70 anos e se sentir cheio de propósito. O que faz diferença é querer encontrar. E não precisa ter pressa. Às vezes o sentido da sua vida está debaixo do seu nariz. Mas você não está olhando porque está ocupado demais, apagando incêndio, cuidando de tudo e de todos, menos de si. Quer começar? Pergunta para si mesmo: o que me faz sentir vivo? O que eu faria de graça? O que eu não quero deixar de viver antes de morrer? As respostas não vêm na hora, mas só de perguntar, sua cabeça já muda de direção. Enquanto a maioria vive no automático, acorda, faz, dorme, o 1% faz questão de ter motivo para levantar, mesmo que seja simples, mesmo que ninguém veja. A vida não é só o que você faz, mas por que faz. O sentido é o combustível que não acaba. Sem ele, tudo fica pesado demais. Então se dê esse presente. Todo dia pergunte: para que eu estou fazendo isso? E se a resposta não fizer seu coração ficar mais leve, mude, nem que seja um detalhe por vez. Agora, presta atenção nisso aqui. Dinheiro é muito mais do que nota, moeda, boleto e salário. Dinheiro é psicológico. Dinheiro é emocional. Dinheiro é um espelho de como você enxerga o mundo. E, principalmente, de como você enxerga a si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida inteira brigando com dinheiro. Ganha, gasta, faz dívida, paga dívida, faz outra dívida. Quando vê, tá rodando num carrossel que nunca para. E adivinha, isso adoece a mente. Nada tira mais o sono do que conta atrasada. Nada bagunça mais casamento do que discussão por dinheiro. Nada machuca mais a autoestima do que sentir que trabalha e nunca sobra. E sabe qual é o problema? É que quase ninguém para entender de verdade como o dinheiro funciona. A gente cresce ouvindo um monte de frase torta. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, dinheiro não traz felicidade. Resultado? A cabeça associa dinheiro a problema. A pessoa cresce com medo de prosperar, ou com culpa quando prospera. Quer sair da massa dos 99%? Aprenda sobre dinheiro. Não estou falando para virar milionário de um dia para o outro. Estou falando para entender sua relação com ele. De onde vem seu medo de faltar? Por que você gasta o que não tem para mostrar o que não é? Por que você sente culpa de cobrar pelo seu trabalho? Essas perguntas mudam tudo. Quer um exemplo simples? Tem gente que ganha pouco, mas organiza cada centavo. Anota gasto, faz lista, pesquisa preço, guarda pouquinho por mês e aos poucos cria paz. Enquanto isso, tem gente que ganha muito, mas vive estourado, sem controle, devendo para todo mundo. Por quê? Porque dinheiro não resolve bagunça emocional. Quem resolve é você, aprendendo a se organizar. Estudar dinheiro é aprender a dizer não, é aprender a priorizar. É saber separar o que é desejo do que é necessidade. É entender que dívida vira corrente que prende o pé. E liberdade financeira é, antes de tudo, liberdade mental. Enquanto a maioria tem vergonha de falar de grana, o 1% fala sem medo. Pergunta, lê, estuda. Procura entender imposto, cartão, juros, parcelamento, investimento, porque quanto mais você entende, menos você vira refém. Dinheiro não é vilão, também não é herói. Dinheiro é ferramenta, ele amplia quem você é. Se você é organizado, ele organiza a sua vida. Se você é bagunçado, ele bagunça mais ainda. Então, faz esse compromisso com você.
Pare de fugir do assunto. Sente, anota, faz conta, conversa com quem entende. Assume o volante da sua vida financeira. Você não precisa ter muito, mas precisa ter paz com o que tem. E paz financeira é uma das maiores fontes de saúde mental que existe. Agora olha em volta. Para um minuto e pensa. Quem são as pessoas que sentam à sua mesa todos os dias? Quem mora dentro da sua rotina? Quem entra na sua cabeça, no seu coração, na sua história? Tem gente que faz a gente crescer só de estar perto. Gente que puxa para cima, que incentiva, que acredita quando a gente mesmo já não acredita mais. Mas também tem gente que faz a gente murchar. Gente que reclama o tempo todo, que fala que não vai dar certo, que bota medo, que espalha veneno em forma de conselho. E o pior é que muitas vezes quem mais machuca é quem a gente mais ama. Um parente, um amigo antigo, um colega que a gente não tem coragem de se afastar. Sabe qual é a verdade? Relacionamento é alimento emocional. Tem gente que alimenta, tem gente que intoxica. E você é o guardião da sua mesa. Você escolhe quem serve e quem só suga. Talvez agora você lembre de alguém. Aquela pessoa que você ajuda, ouve, carrega, mas que nunca faz o mesmo por você. Aquele amigo que quando você fala de sonho, ri da sua cara. Aquele parente que só aparece para criticar. E aqui vai uma verdade difícil. Você não é obrigado a carregar ninguém. Não é egoísmo querer distância de quem te puxa para trás. É cuidado, é saúde mental. Não estou dizendo para sair cortando laços de qualquer jeito, mas você pode escolher o peso que cada pessoa tem na sua vida. Você pode abrir mais espaço para quem soma e fechar espaço para quem só suga. Quer um exemplo? Tem gente que faz terapia para lidar com trauma de relação ruim. Tem gente que passa anos tentando se curar de palavras que ouviu na infância. Tem família que a gente ama, mas precisa aprender a ter limite. Às vezes, amar é pôr limite. É dizer até aqui. É escolher ficar em paz, mesmo que o outro não entenda. Relacionamento saudável não é aquele perfeito, sem briga, sem diferença. É aquele onde existe respeito, troca, apoio, onde você não se sente menor, onde você não é obrigado a ser o que não é. Enquanto a maioria mantém amizade por costume, por pena, por medo de ficar sozinho, o 1% entende que amizade é escolha consciente. Família é de sangue, mas convivência é de escolha. Olha para o seu círculo. Quem te levanta? Quem te derruba? Quem merece mais de você? Quem precisa de menos? Valorize quem fica. Cuide de quem cuida. Invista tempo em quem também investe em você. Relacionamentos são pontes. Alguns levam para frente. Outros levam de volta para o lugar onde você nunca mais queria estar. Escolha bem quem atravessa com você. Agora respira fundo e pensa comigo. Você se conhece de verdade? Pode parecer pergunta boba, mas quantas pessoas você conhece que vivem a vida inteira sem saber quem são de verdade? Vivem fazendo o que os outros esperam. Vivem carregando sonhos que não são delas. Vivem repetindo o padrão que viram em casa, no bairro, no trabalho. Mas nunca pararam para perguntar: o que eu quero? Quem eu sou sem rótulo, sem obrigação, sem medo? O autoconhecimento é a chave que abre todas as outras portas. Quando você se conhece, fica mais fácil entender por que sente o que sente, por que faz o que faz, por que repete os mesmos erros. E mais ainda, fica mais fácil parar de repetir. Tem gente que foge de olhar para dentro porque tem medo do que vai encontrar. Medo de encarar mágoa antiga, vergonha, culpa, sonhos engavetados. Mas deixa eu te contar um segredo. O que está escondido dentro de você já está te influenciando, mesmo que você finja que não vê. Olhar para dentro não é fácil, mas é libertador. É como abrir as janelas de um quarto fechado há anos. O ar ruim sai, a luz entra, você respira de novo. Autoconhecimento não é modinha de rede social, não é frase bonita de status, é ação, é prática, é sentar para escrever o que sente, é responder perguntas difíceis,
É conversar com quem te ajuda a entender suas dores. É fazer terapia, se puder. É ter coragem de mudar quando descobre que pode ser melhor. Enquanto a maioria foge, o 1% decide ficar. Ficar consigo mesmo. Ficar no silêncio. Ficar desconfortável se precisar, mas não fugir mais de si. Quem se conhece de verdade não é manipulado fácil. Não engole mentira de qualquer um. Não se vende por pouco. Quem se conhece, se valoriza. Quem se valoriza, ensina ao mundo como deve ser tratado. Então faz esse compromisso. Não passe pela vida sem saber quem é você. Porque quem não se conhece vira figurante na própria história. E você nasceu para ser protagonista. Agora respira fundo. Volta comigo lá no começo. Lembra quando eu te falei que você não precisa ser extraordinário para ser melhor que 99% das pessoas? Tá tudo aqui. Mente limpa, corpo em movimento, sono bem cuidado, fé viva, emoções domadas, sentido claro, dinheiro organizado, relacionamentos saudáveis e coragem de se encarar de frente. Não é sobre perfeição, é sobre compromisso. É sobre acordar todo dia e escolher de novo. É sobre não ser levado pela multidão. Enquanto a maioria vive no piloto automático, você vai ter o controle da sua história na mão. E eu vou te pedir uma coisa agora. Escreve aqui embaixo nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho fazer parte do 1%. Marca essa decisão. Registra. Deixa quem passar por aqui sentir a força de quem está pronto para sair da massa e ser diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curte, salva, volta aqui quando esquecer. E nunca se esqueça, o mundo pode até ser barulhento, caótico, injusto, mas dentro de você existe um lugar de paz. Cuide bem desse lugar. É ele que vai te fazer diferente. Te vejo no próximo vídeo. Vai lá e faz acontecer.